Então, irmãos, os irmãos já devem ter visto ali o texto, o tema da mensagem desta noite. O pastor David ele começou e propôs que estivéssemos falando sobre quem é Jesus, amém? Quem é Jesus? O pastor David falou que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A palavra cordeiro vem porque na cultura judaica, na revelação de Deus ali para Moisés, os judeus, as pessoas iam diante do sacerdote, levavam um cordeiro e ali eles confessavam os seus pecados, colocavam a mão sobre a cabeça do cordeiro e eles confessavam os seus pecados. Depois aquele cordeiro era sacrificado, aquele cordeiro perdia a sua vida e os pecados deles eram cancelados, né? E daí o pastor David ministrou que em João, ele fala, quando Jesus vem ao seu encontro, João diz para ser batizado, Jesus diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus, ele deu a sua vida por nós, para que nós fôssemos salvos. O Carlinho também esteve aqui domingo passado e falou sobre Emanuel, Jesus Emanuel. A palavra Emanuel quer dizer Deus, ela é traduzida que Deus conosco, e que Jesus, ele veio cumprir essa profecia que estava lá no livro de Isaías, que Jesus ele é Deus conosco. Por que Deus conosco? Porque nós estávamos separados de Deus por causa do pecado, nós estávamos totalmente destituídos da presença de Deus. Romanos 3:23 fala isso, que nós estávamos destituídos da glória de Deus, separados de Deus. Daí em Jesus ele nos reconciliou, e em Jesus Deus está conosco para sempre, amém? Isso é maravilhoso. E hoje eu quero falar com vocês sobre Jesus, Reis dos Reis. Jesus, Reis dos Reis. Por que Jesus é Reis dos Reis? Hoje nós vamos falar um pouquinho, porque tem muitos textos bíblicos que falam sobre isso, porque vai ter um reinado. Jesus hoje ele é rei constituído, Jesus é rei por herança de Deus, Jesus é rei porque ele venceu aquele que tinha dominado, que tinha vencido o homem, o diabo ali no jardim do Éden. Ele venceu o homem através da tentação e levou o homem a pecar, e o homem ficou totalmente separado de Deus. Daí Jesus veio com a sua morte, com a sua ressurreição, e nos trouxe de volta a Deus. Porém, nós vamos até ler esse versículo aqui. Nós vemos ali em 1 Coríntios que diz que o reino de Deus, Jesus ainda está constituindo o reino de Deus. O reino, assim como na salvação nós estamos sendo salvos, ou seja, nós fomos salvos em Jesus, fomos perdoados nossos pecados, mas estamos sendo preparados pelo Espírito Santo, nos libertando de todo tipo de pecado, de imundícia. Nós estamos sendo preparados. Assim também o reino de Deus está sendo constituído, amém? E o apóstolo Paulo diz que o último inimigo que vai ser colocado debaixo dos pés de Jesus vai ser a morte. A morte, irmãos, não existe nada mais triste na humanidade do que a morte. Nós perdermos pessoas queridas, pessoas que são próximas a nós, pessoas que nós amamos, mas todos nós estamos conformados, porque nós sabemos que um dia nós iremos deixar esse corpo e vamos para o Senhor. Mas a Bíblia diz que o último inimigo, quer dizer, com a sua vinda, os que estão mortos serão ressuscitados, amém? E aqueles que estão vivos serão transformados, e a partir dali, irmãos, é vida eterna para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então Jesus foi constituído rei. E lá em Coríntios também fala que Jesus, quando ele vencer todos os inimigos de Deus, ele vai chegar diante de Deus e vai dizer: Pai, está completa a obra, está nas tuas mãos. Daí diz, lá na palavra diz que Deus vai naquele momento coroar Jesus
reis sobre todas as coisas, amém? Então Jesus vai ser rei dos reis, porque provavelmente no reino de Jesus terão outras pessoas, no governo de Jesus, tem alguns mistérios que nós não sabemos ainda, mas nós sabemos que Jesus é sobre todos esses reis, e nós queremos começar a nossa caminhada aqui nesta noite. Nós vamos abrir em Daniel capítulo 2, versículos 12 ao versículo 20, e depois nós vamos ler outras passagens que fundamentaremos a nossa palavra nesta noite. A minha Bíblia, como diz o Carlinho, linguagem arcaica, né? Corrigida a linguagem de hoje. Então, se você tiver uma outra tradução, mas o sentido é o mesmo, tá bom? Então diz assim: então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou-se que matassem a todos os sábios da Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou: avisa prudentemente Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E respondeu e disse a Arioque, encarregado do rei: por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel, e Daniel entrou e pediu ao rei que ele desse tempo para que pudesse dar interpretação. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão à noite, e Daniel louvou o Deus dos céus, amém? Deixa eu ver se é até nesse versículo, até o versículo 20. E falou Daniel e disse: bendito seja o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Irmãos, esse texto, nós, por se tratar de um texto extenso, nós queremos só fazer um pequeno resumo. Antes de nós chegarmos nesse texto, a Bíblia diz que Daniel, eu creio que todos devem saber, né, que Daniel, juntamente com todo Israel, estava cativo na Babilônia, sob o domínio do rei Nabucodonosor. E o rei Nabucodonosor teve um sonho à noite, e esse sonho deixou ele muito perturbado. Só que no outro dia ele não se lembrava do sonho, mas daí ele chamou as pessoas que eram mais próximas dele, ele chamou e pediu para que eles lhe revelasse o sonho e lhe desse a interpretação do sonho. Daí eles falaram: mas rei, não tem na terra alguém que possa dar atender ao Senhor como o Senhor quer, porque o Senhor quer que nós revelemos o sonho, porque ele não lembrava do sonho, e também demos a interpretação. Daí diz que o rei ficou muito indignado e falou assim, que se eles não atendessem a sua ordem, todos os sábios da Babilônia seriam mortos, né? Talvez que ele estivesse dizendo: para que sábios, né? Para que pessoas, se eles não podem me atender nas minhas necessidades? Mas daí o que aconteceu? Quando o homem que ficou encarregado de executar o sábio foi até Daniel, para que Daniel também fosse, porque Daniel era considerado sábio, Daniel quis saber o que estava acontecendo. Arioque então disse para Daniel o que estava acontecendo. Daniel foi perante o rei e pediu mais um prazo, né?
E então, irmãos, aqui no versículo 17, eu achei um versículo interessante, que não em relação ao que eu estou falando, mas aqui diz no versículo 17: então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia a Deus do céu sobre esse segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Irmãos, interessante, nós vemos que desde Gênesis até Apocalipse, dentro da Bíblia, nós vemos que Deus sempre instruiu que nós devemos sempre andar juntos, amém? Que nós não somos pessoas isoladas. Nós vemos, por exemplo, lá Deus instruindo que na guerra um homem não podia guerrear sozinho, porque se ele fosse sozinho ele ia vencer, mas vencer bem menos, mas em dois ele venceria bem mais. Nós vemos que Jesus, quando ele mandou os 70 discípulos anunciar o evangelho, ele mandou ir de 2 em 2, e sempre nós vemos assim, Davi, ele fugido de Esaú, ele estava com 400 homens, então sempre nós temos que estar de alguma forma ou de outra, estar em conexão ou em comunhão. A igreja também, Jesus estabeleceu que ela caminhe juntos. Nós vemos ali em Atos dos Apóstolos, que fala que tanto quando os apóstolos foram presos, quando João e Pedro também foram presos, a igreja estava em unidade orando por ele. E aqui, então, Daniel veio e comunicou aos seus amigos e irmãos para que eles orassem junto, pedisse a Deus, que Deus revelasse, para que Deus atendesse essa necessidade do rei. E a Bíblia aqui então diz, no versículo 19, diz: então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou a Deus do céu. Agora nós vamos ainda continuar a leitura, nós vamos ler agora a partir do versículo 24, veja o que diz aqui, do mesmo capítulo: por isso Daniel foi ter com Arioque, o qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia, e entrou e disse assim: não mates os sábios de Babilônia, introduze-me na presença do rei, e darei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse assim: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. E respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: pode tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, e nem magos, nem adivinhos pode descobrir ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho, as suas visões da tua terra, na tua cama, são estas: estando tu, ó rei, na tua cama, subir os teus pensamentos, o qual se der depois, o qual há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela os segredos, que te fez saber o que há de ser. A mim me foi revelado o segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, para entendesse os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estava vendo, e eis que uma grande estátua, essa estátua que era grande, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. E estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro
e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a plagana das eiras dos estios. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Esse é o sonho também, a interpretação dele diremos na presença do rei. Daí veja a interpretação que Daniel deu para o rei. Tu, ó rei, és reis de reis, pois Deus dos céus te tem dado o reino e o poder e a força e a majestade. E onde quer que habitem filhos do homem, animais do campo e aves do céu, ele entregou na tua mão e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio ao bronze de toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. E quanto ao que viste dos pés de artelhos, em parte de barro, de oleiro, e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste que o ferro misturado com barro e lodo. E como os artelhos eram em parte de ferro, em parte de barro, assim uma parte do reino será forte e outra parte frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão aos outros, assim como o ferro se não mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre. Amém. Glória a Deus. Irmãos, rapidamente queremos mostrar para vocês que essa visão, para nós chegarmos nessa visão aqui, nós tivemos que fazer um pano de fundo para nós entendermos melhor. Esta estátua, aqui segundo essa revelação que Deus deu para Daniel, nela estavam revelados todos os reinos da terra, todos os reinos, desde daquele momento ali que era o rei, a Babilônia, até os nossos dias de hoje. Todo o reino estava ali, estavam expostos ali. Eu fiz uma pesquisa aqui para a gente andar um pouquinho mais rápido. Então aqui nós vamos ver que esse reino, deixa eu verificar aqui, a cabeça de ouro simbolizava o Império Babilônico, era aquele império que levou Israel cativo, mas não somente Israel, mas todo o mundo. Eles dominavam segundo o que Daniel disse aqui, toda a parte do mundo que tivesse gente, Nabucodonosor era o rei. Também, nós vemos também aqui que o peito e braços de prata simbolizavam o império que viria depois do Babilônio, que era do Medos e Persas. E o ventre, o ventre, a barriga e as coxas de bronze simbolizavam o império grego, que depois também veio lá o Alexandre o Grande e outros reinos, né? E as pernas de ferro
o Império Romano também, que não precisa tanta descrição, porque foi o Império Romano que estava sobre a terra quando Jesus morreu. E os pés de ferro e barro era o Império Romano dividido por nações europeias modernas e colônias, ou seja, seria tudo que está, toda a Europa e todos os países que eles colonizaram, no caso o Brasil, né, nós estamos incluídos, né, todo o Império Romano. E os pés de ferro e barro o império dividido, e a pedra que foi cortado 100 mãos e atingiu a parte de baixo daquela estátua, que destruiu aquela estátua, e aquela estátua tornou-se como um pó. Ela ficou totalmente destruída por aquela pedra. E diz lá no texto que nós lemos que essa pedra, depois que ela caiu ali, ela começou a crescer e tomou conta de toda a terra. Amém, irmãos? Então primeiro nós queremos entender, como nós estamos falando que Jesus é o Rei dos Reis, o que é um rei? Hoje nós vivemos num sistema democrático, né? No Brasil, Europa, Estados Unidos e vários outros países aí, nós vivemos num país que é chamado livre. Nós temos a democracia, ela é dividida em várias partes. Tem o executivo, legislativo, judiciário, depois tem prefeituras, tem estados, tem municípios, tem vários milhares de autoridades, né? E então a população, nós temos um governo, tem as leis que é a Constituição, que é a autoridade sobre nós. Mas o que é um rei, irmãos? O rei, quando é um reinado, tudo pertence ao rei, tudo. As pessoas pertencem ao rei. A tua família não pertence para você, a tua família pertence para o rei. Se o rei resolver mandar buscar a tua família, desde a sua esposa, ou seu esposo, seus filhos, ele pode fazer isso e ninguém pode impedir. Ninguém é dono de nada. Ninguém é dono das florestas, por exemplo. Quem gosta de caçar animais, quem gosta de pescar, tem que pedir autoridade para o rei para pescar no rio. Nada pertence às pessoas. O rei, até na Bíblia fala sobre medidas, né? O côvado, por exemplo, o côvado é o tamanho aqui do cotovelo, esse ossinho aqui, até o cotovelo do rei. Se o rei tiver um braço de 1 metro, é um côvado. Se o rei tiver um braço de meio metro, o côvado é meio metro. Então, irmãos, tudo era fundamentado no rei. Então, queridos, Jesus, também tem outro detalhe, irmãos. Naquela época, o mundo era dividido, depois disso, né, também, o mundo era dividido em muitos reinados. Na Europa, por exemplo, o continente europeu, ele é menor que o Brasil, por exemplo, e lá tem dezenas de países. Aqueles países que hoje são democráticos, antigamente eram pequenos reinos. Depois eles democratizaram, e tem muitos deles que tem até o rei, mas o rei que está lá, ele é um rei figurativo. Quem manda lá é os ministros, né, os primeiros-ministros, tem o congresso e tal, assim por diante. Mas quando era rei, era dessa mesma forma, tá certo? Então, Jesus, quando estava falando, ensinando os seus discípulos, estava sobre o Império Romano. Todos sabiam como que era um reinado. O povo de Israel vivia sobre o jugo de Roma, né, do Império Romano. E eles sabiam que não era fácil estar sobre esse reino. E quando Jesus falou que eu estabelecerei a minha igreja, a palavra igreja, irmãos, ela, de uma certa forma, ela tem o sentido de reino, né? Porque a palavra igreja, chamarei a minha igreja, serão chamados para fora. Jesus está querendo dizer o seguinte: a minha igreja vai ser formada de pessoas do mundo todo, de todos os reinos terão pessoas para a minha igreja, elas serão chamadas para fora, elas sairão dos reinos
e eu formarei um reino. Amém, irmãos? Jesus, então, tinha um projeto, e esse projeto, irmãos, segundo a Escritura, é um projeto da eternidade à eternidade. Lá, antes que a terra fosse, os céus e a terra fosse criado, nós já fazíamos parte do projeto de Deus. A Trindade, quando ela era solitária, eles reuniram e planejaram todas as coisas. Daí começaram com a criação. Eu lembro de um pastor que ele falou de um jeito interessante, ele falou assim: nós temos um sonho bem legal mesmo, mas como nós não temos poder, não temos dinheiro para satisfazer o nosso sonho, então só fica então fica só no sonho. Mas quando você tem um sonho e você tem condições de realizar aquele sonho, daí é um propósito. Amém? Então Deus, né, Pai, Filho e Espírito Santo, eles planejaram toda a criatura que estão aí, sobre aí, mas eles tinham poder para transformar isso em realidade. Amém? E segundo lá em 1º, 2 Pedro, não sei, diz lá que eles sabiam até do que ia acontecer com a sua criação, que o homem ia pecar e tudo. Eles tinham plano para tudo. Eles tinham plano, eles planejaram inclusive a morte de Jesus, para que Jesus viesse, né, e sabiam o que ia acontecer. E então todas as coisas que aconteceram e estão acontecendo, nada foge do plano de Deus. Amém? Não pensem que Deus esqueceu da terra, não pensem que a humanidade foi esquecida por Deus. Tudo faz parte do projeto de Deus. E nós queremos agora ainda ver um pouquinho mais, caminhar um pouquinho mais agora. Nós vamos ver uma outra parte que está nós vamos fazer uma leitura agora em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 ao versículo 28. 1 Coríntios capítulo 15, veja aqui no versículo 20: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, ele foi feito as primícias do que dorme. Primícia, irmãos, é o primeiro. Então Jesus foi o primeiro ser humano que morreu e ressuscitou. Amém? E com isso, então foi estabelecido, ele foi o primeiro homem que morreu e ressuscitou. Por que Jesus ressuscitou, irmãos? Porque Jesus morreu sem pecado, e Deus aplicou a justiça dele sobre Jesus e trouxe Jesus de volta. Quando Deus trouxe Jesus, Deus estava nos trazendo junto com ele. Amém? Então por isso que nós, lá em Colossenses diz que nós estamos escondidos em Cristo. Amém? Só em Jesus nós poderemos ressuscitar. Sem Jesus nós não poderemos ressuscitar. Mas vamos continuar lendo. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Amém? Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Irmãos, prestem bem atenção aqui. Depois os que são de Cristo. Quem não está em Cristo não ressuscitará nessa ressurreição que a Bíblia fala. Eu posso ouvir um amém, irmãos? Amém. Cadê os cristãos daqui? Amém? Então vamos lá. Versículo 24: depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império, toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Isso aqui, irmãos, está fundamentando aquilo que eu falei, que Jesus potencialmente
ele é rei, potencialmente nós estamos batalhando uma guerra que já está vencida, mas nós estamos numa batalha junto com Jesus, nós fazemos parte do exército de Jesus, e irmãos, nós não podemos pensar que as coisas estão aí parado e achando que é da forma que eu penso, que eu acho, mas irmão, nós servimos um Jesus que ele é Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Jesus, ele está estabelecido. Então, quando Jesus ressuscitou, a vitória foi estabelecida, mas nós não ressuscitamos ainda, amém? Nós estamos caminhando ao encontro do Senhor, para o grande dia do Senhor, porém o apóstolo Paulo fala assim, eu não considero que eu já tenha conseguido, mas eu parto não olho para as coisas para os lados, eu estou para um propósito. E eu gostaria de parar aqui agora e fazer uma pergunta: qual é o teu propósito? Qual é o teu objetivo? Por que você batalha aqui na terra, irmãos? Nós não podemos deixar de tirar isso da nossa mente. Nós temos que lutar pela nossa sobrevivência? Sim. Nós temos que lutar pela nossa saúde? Sim. Nós temos que lutar para as coisas que nós achamos importantes? Sim. Mas isso não pode ser o nosso maior foco. Quando nós perdemos isso, irmãos, nós estamos precisando reconsiderar a nossa chamada vida cristã, tá certo? E agora, irmãos, nós vamos ler um outro texto que está em Apocalipse capítulo 1, Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-os num livro e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. Virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida, cingido pelo peito como um cinto de ouro. Então, irmãos, quem que João viu aqui? Ele viu Jesus, amém? E Jesus falou: olha, o que você vai ver agora, você está vendo agora, você escreve e manda para 7 igrejas. Primeira coisa que eu queria considerar com vocês: primeiro, aqui Jesus, ele estava com a roupa real. Aqui ele estava com a roupa branca, cingido pelo peito com um cinto de ouro. Essa era uma vestimenta real. Os reis usavam essas vestes. Então aqui autentica que Jesus, ele é rei. E também diz assim: e na sua cabeça os cabelos eram brancos como lã branca. O cabelo branco na cultura judaica é sinal de autoridade, é sinal de poder, no sentido de exercer autoridade. Eram os anciãos na época que faziam parte das autoridades. Era branco como a neve, e os olhos como chama de fogo, que também mostrava nessa questão aí. E é interessante, irmãos, que aqui no versículo 13, diz assim: no meio dos 7 castiçais, um semelhante aos filhos do homem, vestido até os pés de uma veste comprida. E esses castiçais, aqui no capítulo 2, versículo 1, diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isso diz: aquele que tem na sua destra, ou seja, na mão direita, as 7 estrelas,
e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas, aqui, aqui no contexto, vai dizer que as 7 estrelas eram os 7 anjos da igreja. Essa palavra anjos, a palavra anjo no hebraico, para a nossa tradução, é significado mensageiros. Ou seja, os 7 anjos eram as pessoas, o homem que Deus estabeleceu como autoridade sobre aquelas igrejas. O número 7, que se refere às 7 estrelas, significa totalidade. A palavra totalidade significa que Jesus, ele é pastor, ele controla ele é pastor de toda a sua igreja que está sobre a face da terra, desde da igreja viva, da igreja que está atuante como nós, até a igreja mística, ou seja, aquelas pessoas que já partiram do Senhor, elas estão sob o cuidado de Jesus. Então, Jesus, o pastoreio total de Jesus sobre a igreja é sobre ele, e ele usa as pessoas para ministrar. E aqui também no capítulo 2 fala que os sete, aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Os castiçais também está referindo à igreja, né? Está referindo à igreja. Então, o que são 7 castiçais? É a totalidade, toda a igreja, e que Jesus, ele está no meio. Jesus não é aquele rei que tem aquela pompa, né? Rei terreno, que ele fica lá num palácio, cercado de pessoas fazendo serviços para ele, e que tem uma guarda que cuida da sua segurança. Não, aqui diz que Jesus está no meio da igreja. Jesus está aqui nesta noite, amém, irmãos? Em Hebreus diz que Jesus, ele anda no meio da congregação. Jesus, se você não sabe, mas Jesus está aqui, e ele está vendo o teu coração. Jesus está sabendo o que está acontecendo com você. Jesus está sabendo a luta que você tem, mas também está vendo a soberba que você tem, a resistência que você tem sobre a palavra, sobre o Espírito Santo. Jesus está vendo todas essas coisas, mas Jesus está te pastoreando. A esperança de Jesus é que você alinhe-se a Ele totalmente, até que Ele venha, ou até que você seja chamado. Amém, queridos? Então, vamos continuar lendo aqui. No versículo 15: e os seus pés semelhante a latão reluzente, e como se estivesse sido refinado numa fornalha. Irmãos, o que aconteceu com Jesus na cruz? A Bíblia diz que Jesus, ele foi cravado, a palavra cravo é prego. Jesus foi pregado na cruz, as suas mãos e os seus pés. E lá em Gênesis, a promessa que Deus fez sobre Jesus diz que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Amém? E quem é a serpente, irmãos? Quem? O diabo. As pessoas parecem ter medo de falar do diabo, né? Não precisa ter medo do diabo. O diabo, ele está sob a autoridade de Jesus. E Jesus, ele esmagou a cabeça da serpente com os seus pés. Ou seja, Jesus destruiu Satanás. E Satanás está totalmente destruído. Tem um versículo que diz que quando ele foi lançado à terra, ele sabia que pouco tempo lhe restava. O diabo tem consciência disso. Por isso que ele trabalha muito mais do que os crentes, porque ele sabe que ele tem pouco tempo e ele está numa batalha. Ele está querendo, então, não sei se ele pensa ou não que ele vai vencer, mas a Bíblia diz que ele vai lutar até o fim, até que quando a Bíblia diz que Jesus vai destruí-lo com o sopro da sua boca. Está no livro de Apocalipse, você pode confirmar isso aí. Então, irmãos, os pés de Jesus esmagaram a cabeça da serpente, e a sua voz como voz de muitas águas. João, quando teve essa visão, ele estava na ilha de Pátimo. Era uma ilha rodeada de mar, e o mar, né, todos sabem que o mar faz muito barulho, né? Faz muito barulho mesmo, e é um barulho assim até gostoso de ouvir, né? Mas
É muito barulho. Então aqui João diz que a voz de Jesus era como de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, nós vemos aqui que o Jesus que João viu aqui não foi aquele Jesus, porque a Bíblia diz que João, ele ficou aos pés da cruz até que Jesus desceu. Jesus foi o único apóstolo que ficou sem fugir, né? Ele ficou perto de Jesus, assistiu Jesus na sua morte, ouviu Jesus, uma recomendação sobre a mãe de Jesus. Mas, irmãos, nós sabemos que os pintores, eles não estão totalmente errados, que Jesus, quando ele desceu da cruz, ele estava totalmente deformado. Jesus tinha levado umas torturas, né? Tinha apanhado de homens truculentos, de homens fortes, soco, chibatadas. Jesus tinha levado sobre a sua cabeça uma cruz de espinho, né? Aqui no Brasil tem um homem aí que se dizia Jesus, né? Só que a coroa que tinha na cabeça dele, os espinhos eram para cima. Então ele se vestia de Jesus, mas ele não era Jesus, né? Ele não quis sofrer nem um pouquinho como Jesus sofreu. Jesus, ele não foi somente, sofreu não somente na carne, Jesus também sofreu na alma. Ele foi escarnecido, eles zombaram de Jesus. Jesus passou por momentos de, como diz aqui no texto, ali, como tivesse passado sobre lavaredas de fogo, né? Jesus passou por provas terríveis. Porém, irmãos, ele venceu. Glória a Deus. A Bíblia tem um versículo, eu estava ali, veio um versículo na minha mente, eu creio que é do Espírito, que diz que o amor de Deus excede todo o nosso entendimento. Amém? Por que excede o nosso entendimento? Porque nós não compreendemos Deus. Por que Deus poderia ter eliminado toda a criação? Porque se Jesus não viesse à terra e não morresse, toda a criação iria à extinção. Não somente os homens, mas tudo que eles tinham feito. Mas Deus podia ter permitido e fazer de novo. Mas não, Deus, ele teve um amor imensurável, um amor inexplicável. E Deus providenciou, irmãos, a restauração, não somente nossa, mas de toda a criação. Se você estudar, ir um pouquinho adiante em Apocalipse, você vai ver que fala sobre um reino. Jesus vai descer aqui na terra e vai reinar na terra por 1000 anos. E eu ouvi um pregador falando sobre isso. Ele disse que Jesus vai reconstruir tudo que nós estragamos, a poluição. Esse dia nós vimos alguém falando que o mar está irrecuperável. Diz que tem os plásticos que foram para o mar viraram em partículas minúsculas, e os animais estão engolindo essas partículas e está fazendo mal, e os recifes estão morrendo, e pela temperatura. Então tudo está desfazendo, e cada dia mais nós vemos aí, nós estamos num período de guerra, onde nós vemos tanta destruição. O ser humano, ele, como nós vimos ali naquela visão de Daniel, nós estamos vivendo nos períodos lá dos pés ali daquela estátua, em que o ferro e o barro que formam os reinos, e eles não se unem, né? Alguém pode ter ideia, o que você, se você pegar um ferro e um lodo, e você quiser misturar, querer fazer alguma coisa, não liga, não dá liga. Nós vemos, irmãos, que há reuniões, e ninguém chega a um acordo.
Mas isso aqui vai, o que está escrito ali na estátua sobre a estátua de Daniel, que todas essas coisas vai virar um monte de pó, vai acabar tudo, e o reino de Jesus vai dominar todas as coisas. Glória a Deus. E agora, irmãos, para nós encerrarmos, nós vamos ler um texto que está em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 a 17. Reinado rei sem súdito não existe, né? Não tem como você se autodeclarar rei se você não tem quem você governe. E aqui, irmãos, no capítulo 7, do versículo 9 a 17, João teve a visão de uma multidão eu creio que é uma parte que tem uma outra tipo ainda de pessoas que ainda serão salvos juntos. Diz assim, versículo 9, depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado ao trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos quatro animais, e prostravam-se diante do trono sobre o seu rosto, e adoravam a Deus, dizendo: amém, louvor e glória, e sabedoria, e ações de graça, e honra, e poder, e força, e ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós um dia participaremos de um cultaço, né? Amém, irmãos? E eu creio, um culto eterno. Nós vamos estar para sempre na presença de Deus, no reino de Deus. E o apóstolo Paulo, numa das suas cartas, ele fala assim que nós jamais poderemos imaginar como será os céus. Ali em Apocalipse fala que as ruas serão de ouro, e que a cidade terá cada portal terá uma pérola, né? Um portão de uma pérola. Mas isso aí, irmãos, são tudo linguagem antropomórfica, ou seja, linguagem humana, uma linguagem para nós seres humanos entendermos, mas a nossa mente não consegue alcançar o que nos espera na glória. Irmãos, por isso vale a pena. Nós sabemos que tem muitos irmãos que foram martirizados, não poucos, irmãos, mas milhões, milhares de pessoas, não só lá na época do Império Romano, mas em outros lugares do mundo. Até hoje, muitos cristãos às vezes são perseguidos, mas as pessoas que morrem, elas recebem uma força sobrenatural do Espírito, porque elas sabem que vale a pena, não uma questão só de recompensa, mas por amar ao Senhor. O amor do Senhor que excede todo o nosso entendimento, Ele enche o nosso amor por Deus, amém?